Olá, sou Marília Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho e hoje eu vou usar aquele bordão de tédio a gente não morre e eu vou falar de cancelamento. Quem foi cancelada? A Netflix. O movimento todo não começou aqui, começou nos Estados Unidos por conta do lançamento de um filme francês premiado que já tinha causado uma grande polêmica há algumas semanas quando lançou o cartaz de divulgação do filme. O filme chama Cuties, que quer dizer fofinhas. E na imagem desse cartaz apareciam as meninas que protagonizam esse filme em poses muito sensuais. A Netflix chegou a pedir desculpas pela imagem que foi divulgada e agora ela se vê de novo no centro de uma grande polêmica, está sendo acusada de incentivo à pedofilia porque há imagens de meninas por volta ali de 10, 11 anos tem a protagonista, com roupas sensuais, fazendo danças muito sensuais. E por que é importante a gente falar disso? Eu, quando vi esse trecho do filme que as meninas aparecem dançando, eu fiquei realmente muito assustada. A gente sabe que essa idade ainda é considerado menor vulnerável, né? A idade de 11 anos aí. E a gente tem um grande problema a ser combatido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a pedofilia. E a gente sabe que a sexualização precoce da imagem de crianças e adolescentes é um grande problema nessa questão. Mas como tudo na vida, gente, precisamos nos informar para emitir uma opinião. A gente precisa se informar antes de ir para as redes sociais para, enfim, criar um boicote enorme em relação a uma empresa ou uma pessoa, como a gente sabe que acontece o tempo todo, sem saber exatamente o que está por trás daquela história. E eu fui procurar, porque afinal de contas eu falei, como é que a Netflix lança um filme com esse tipo de imagem sem que haja algum tipo de explicação? É um filme francês, dirigido pela diretora, eu não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Mamona Decourret, que conta, inclusive, que já recebeu inúmeras ameaças de morte por conta desse filme. Mas aí você vai ler o que é o filme, que história é essa do filme. E o filme é uma grande crítica justamente a essa sexualização precoce a qual meninas, crianças e adolescentes estão expostas desde tão cedo. O filme conta a história dessa menina que se chama Amy, que tem 11 anos, que é fascinada por uma dança que chama twerking. Pode ser isso? Twerking. Eu acho que até se dança isso aqui no Brasil. Eu já vi algumas vezes. E a diretora do filme, ela conta o seguinte, que ela se encontrou com centenas de meninas aí dessa idade e que contaram as próprias histórias. Ela fala, eu precisava saber como elas se sentiam sobre sua própria feminilidade na sociedade atual e como elas lidavam com a sua autoimagem em um momento que as mídias sociais são tão importantes. A gente sabe disso. A gente sabe que meninas, desde idade muito precoce, têm acesso à internet e a imagens que mostram justamente o quê? Mulheres muito sensuais, mulheres com pouca roupa, e eu não estou fazendo nenhuma crítica à decisão dessas mulheres de se mostrarem nas redes sociais dessa forma. A questão e que o filme discute, o acesso que crianças e adolescentes têm a esse tipo de imagem e o que essas imagens acabam provocando nessas crianças. O filme mostra a Amy, que gosta desse tipo de dança, que passa muito rapidamente a usar esse tipo de roupa mais apertada ali enquanto dança. Ela ensina, inclusive, as amigas a terem atitudes sensuais em frente ao vídeo, como morder os dedos, mover os quadris aí, exatamente do jeito que ela vê mulheres mais velhas dançando nos vídeos que a gente vê, cantoras de sucesso e tal. Agora, o que acontece no filme? No filme, o espectador, segundo tudo que eu consegui apurar, ele é lembrado o tempo todo de como essa menina é o quê? Uma menina, é uma criança, né? Tendo um comportamento que não condiz com a sua idade. Então tá ali, ela faz todas as coisas que uma menina, uma criança faz. Ela enfia
o chiclete na boca, briga com o travesseiro, e ela, enfim, tem cara de menina, porque justamente isso, ela é uma menina. E quando você vê essa cena do vídeo, que elas aparecem rebolando, mordendo os lábios, serem sedutoras na frente da câmera, é uma coisa perturbadora. Você pensa que uma criança não deveria ter aquele tipo de atitude e não deveria se expor daquela forma. O ponto central do filme é expor e criticar como todas essas imagens de mulheres hiper sensuais e com poucas roupas, o impacto que tudo isso tem no imaginário de uma adolescente, no impacto negativo que isso pode ter. E veja, gente, eu sou super a favor da liberdade de expressão, mas eu acho também que crianças e adolescentes não deveriam ter acesso tão fácil a esse tipo de conteúdo. E a diretora do filme fala uma coisa muito importante, ela fala: nossas meninas veem que quanto mais uma mulher é excessivamente sexualizada nas redes sociais, mais ela tem sucesso. As crianças apenas imitam o que vem, tentando chegar ao mesmo resultado, sem às vezes entender muito o significado disso. E ela reforça aqui: é perigoso. É exatamente isso. As crianças repetem o que elas veem, por exemplo, que as mulheres que têm esse tipo de atitude têm muitos likes, muitos comentários, são muito famosas, ou acabam chegando à fama justamente pelas coisas que vestem ou pela forma que dançam. Com isso, a gente acaba desviando a discussão importante, cancelando a Netflix, como as pessoas estão fazendo, e falando contra o filme, tentando proibir o filme, como eu vi em alguns comentários. A gente acaba encerrando uma discussão que é extremamente necessária, que é o acesso de crianças e adolescentes a imagens hipersexualizadas, hipersensualizadas de mulheres e o impacto que isso tem na infância. Essa deveria ser a discussão. Eu me lembro que eu fiz uma crítica o ano passado no Rock in Rio, quando uma criança apareceu dançando com uma cantora que eu tenho admiração, que eu gosto das músicas, acho uma excelente artista, mas era uma menina dançando de forma sensual, imitando os gestos, inclusive com uma roupa muito parecida daquela cantora. Eu não tenho nada contra a cantora, eu acho que a cantora tem que se expressar, tem que se vestir, tem que dançar, tem que cantar da forma que ela quiser. Mas eu vi de uma forma muito negativa uma criança que, se eu não me engano, tinha entre 9 e 12 anos, repetindo o mesmo tipo de roupa e os mesmos tipos de movimento. E eu vi aquilo de forma negativa. Então, é esse tipo de discussão que a gente tinha que ter. E não discutir, tentar que um filme não passe. A gente não pode fazer de conta que essas coisas não acontecem. Agora, claro, todo mundo vai lembrar, por exemplo, do filme Kids, que foi um grande sucesso, se eu não me engano, nos anos 90, todo mundo que viu o filme. Que era um filme que falava, por exemplo, da questão do sexo sem proteção que os adolescentes faziam, da AIDS que começava a se disseminar entre os adolescentes. Aquilo era para promover esse tipo de comportamento? Obviamente que não. Era um alerta sobre o comportamento da juventude. E foi a mesma forma que eu entendi a intenção desse filme, principalmente lendo a entrevista da diretora e vendo, na verdade, como ela se colocava. Foi uma mulher que fez esse filme. Infelizmente, a discussão descamba para a política, as pessoas começam a dizer que progressistas são a favor desse tipo de coisa, que progressistas são a favor da legalização da pedofilia, o que é uma grande bobagem, a gente já falou sobre esse assunto aqui. Eu, inclusive, fiquei curiosa em relação a esse filme, provavelmente eu passaria batido, e agora, sabendo que é uma crítica a esse universo e a esse comportamento que as crianças acabam copiando de pessoas mais velhas, eu quero mais ver e tentar entender como chegamos aqui. Vamos para o nosso café? Pessoal, a novidade que eu falei lá no começo do vídeo é a seguinte: a gente vai tomar aquele café que a gente está acostumado a tomar, vou ler os comentários aqui, que vocês muito generosamente fazem, e vai ter um momento exclusivo só para os membros do canal. E nesse momento eu vou dar
mais dicas culturais, vou falar aqui de coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo. Vai ser aquele momento que a gente vai falar sobre o que tá pegando nas redes sociais, qual é o assunto mais comentado, que pode ser uma fofoca boba, mas pode ser uma coisa muito quente. E o assunto de hoje é bem quente. Por que isso vai ter? O nosso programa de membros está crescendo muito. Ao se tornar membro do canal, é uma maneira de você que já curte o nosso trabalho apoiar ainda mais o nosso projeto de jornalismo independente e de qualidade. Então vem pra cá, começa a fazer parte desse grupo exclusivo, é só apertar esse retângulo azul. Vamos lá? Então vamos pros comentários. A coluna de terça-feira... Opa, tava esquecendo do café, o café tá aqui, ó. Gente, a minha coleção de xícaras, eu já tô repetindo tudo, porque já acabou, vocês já conhecem todas. Essa daqui, eu não vou mostrar minha unha tá muito feia. Sempre tem alguém que vai criticar, né? Essa daqui é uma que eu já tinha mostrado, só que em branco, ela parece um copinho de plástico amassado, mas é de cerâmica. Muito bonitinha, né? Não vou mostrar a unha, não. Vou tomar café assim, ó. A coluna de terça-feira ela foi um pouco diferente. Eu aproveitei alguns comentários para trazer mais informações sobre alguns assuntos. Um deles é sobre essa polêmica agora que inacreditável de vacinar ou não. E o Marcelo Leite fala: infelizmente, muitos médicos votaram nesse governo e seguem teimando em defesa do voto, mesmo que quando confrontados por argumentação um pouco mais embasada, se peguem admitindo que a reação à pandemia é absurda. A vacina não é apenas não opcional, como nunca foi um debate liberal. É dever constitucional dos governantes e necessária segurança e liberdade individual. O Marcelo falou uma coisa muito importante, porque ontem mesmo saiu, uma notícia de um grupo de médicos bastante grande que tem demonstrado apoio ao presidente e se mostrando favoráveis ao uso de medicamentos no caso da Covid-19, de medicamentos que não tiveram a sua eficiência comprovada no tratamento dessa doença e, pelo contrário, apresentaram efeitos colaterais às vezes bastante graves. Um grupo que parece grande, coeso, muito provavelmente são profissionais que votaram no presidente Jair Bolsonaro, depositaram ali a sua confiança e seguem firmes nesse apoio, mesmo indo contra evidências científicas no caso dessa doença que a gente vem combatendo desde março. A Mariana França diz: eu tô desacreditada que em 2020 você tem que fazer um vídeo explicando sobre a importância da vacina. Às vezes eu acho que morri e estou no bad place. Te desejo paciência e muita meditação para aturar esse povo. Mariana, é realmente uma pena que a gente tenha que falar sobre esse tipo de assunto, mas, por outro lado, faz parte do meu trabalho. Trazer informação, tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos. E eu fico muito feliz de ter espaço para poder fazer isso daqui. E eu vejo que, felizmente, sabe, pelos comentários que eu leio aqui, que dá certo. Por isso que a gente precisa conversar, por isso que a gente precisa falar. E esse comentário tem a ver com isso. Tereza Ribeiro, muito querida, diz: oi Marília, adoro seus vídeos e passei a me interessar por política há pouco e você ajudou muito, pois é sensata, leve e inteligente. Obrigada, Tereza. Isso aqui sim tem informação, tem jornalismo, mas é um bate-papo descontraído, porque a vida já tá muito dura, né? E olha que dica maravilhosa. No último vídeo eu falei que no começo os meus gatos estranharam muito da gente estar em casa o tempo todo e que agora eu tô muito preocupada quando a gente passar a sair de casa. A Beatriz Rosa Roriz fala: uma dica para quem tem pets e está com medo deles estranharem a nossa volta ao trabalho. Eu tenho trabalhado de porta fechada, sem contato com os meus cães e gatos, parando só para almoço e alguns outros pequenos momentos. Assim eles vão se acostumando de novo ao fato de que não estou presente 24 horas por dia. É simples e genial. E ela tem toda a razão. Eu, por exemplo, os meus gatos veem a gente o dia todo em casa. E assim, se eu levanto e vou pegar um café, se eu levanto e vou ao banheiro, se eu levanto e vou fazer qualquer coisa na casa, paro, pego o gato, faço um carinho. Então eles estão acostumados a essa interação o tempo todo. Isso vai acabar não sendo bom futuramente, nem para eles, nem pra gente. A gente, todas as vezes que eu saio de casa agora, por mais rápido que seja, eu acabo sentindo muita falta dos dois. E eu fiz uma provocação no último vídeo, porque
Alguém comentou dizendo que, apesar de estar num espectro político diferente do meu, gosta de acompanhar meus vídeos pelos meus posicionamentos e pela qualidade de informação que eu trago. E eu fiz uma provocação perguntando o que vocês acham que espectro político que eu tô. Ruflesme, deve ser um pseudônimo. Ela fala: MPJ, adoro sua coluna. Obrigada. Não consigo te enxergar de um lado da política, e é isso que gosto. Quando venho aqui, sei que vou encontrar informação e não uma balança pendendo para um lado ou outro. Sensatez e profissionalismo. E um culhão pra aguentar esses comentários. Eu, hein? Pois é. Eu acho que eu já tive um tempo que eu me posicionava mais claramente num espectro ou outro político. Mas hoje a política é tão diversa, tão variada. Eu detesto esse binarismo de direita, esquerda. Eu já deixei muito claro aqui as pautas que eu sou favoráveis e aquelas que eu sou contra. Mas a minha premissa de vida é viver numa sociedade que seja boa para todos, seja justa para todos e principalmente que respeite as liberdades individuais, desde que essas liberdades não coloquem a nossa sociedade em risco, como essa questão, por exemplo, da vacinação, ou como, por exemplo, a questão do porte de arma, que numa sociedade como a nossa, é muito complicado, né? A gente não tem nem educação, a gente não consegue nem interpretar texto, imagina só andar com arma por aí. Eu nem vou entrar nessa discussão, mas tem uma diferença de porte, posse, eu sei exatamente disso, mas assim, eu acho que a gente tem pautas muito importantes para discutir em relação à desigualdade, em relação aos direitos reprodutivos, a diminuição, por exemplo, do encarceramento que a gente tem aí, com muita gente presa por delitos que não deveriam ser suficientes para jogar uma pessoa atrás das grades. Enfim, a discussão é grande, mas o meu posicionamento é esse, me vejo mais, sim, como progressista. Agora, uma coisa que vocês sabem, vocês nunca vão me ver levantando bandeira para político nenhum, gente, esqueçam. Vocês vão eventualmente me ver fazendo um elogio ou outro a uma determinada atuação de um político, mas eu nunca vou levantar hashtag, nunca vou levantar bandeira, eu nunca vou ficar defendendo o partido político. A gente tem que pensar na gente como sociedade. Eu acho que há políticos bons em quase todos os espectros políticos, em quase todos os partidos. A gente tem muita gente de qualidade no Congresso e é esse tipo de pessoa que a gente teria que ter cada vez mais. A Flatícia, ela fala: tão importante ver as suas transmissões de cara lavada, representa tanto. Gente, em casa, não tenho a menor condição de ficar passando maquiagem, mas assim, eu passo um negocinho aqui nos cílios, mas nem batom eu passo, pra ficar um pouquinho mais, né, dou uma penteada no cabelo, né, e afinal de contas eu venho aqui pra esse encontro com vocês, então quero estar apresentável. E o André Ribeiro fala uma coisa que eu ri muito: sempre quando eu vejo a palavra coluna, eu lembro da minha dor nas costas. André, todas as vezes que eu ler coluna, eu vou lembrar disso também. E pior que eu tenho coluna aqui, tenho coluna na Folha. E pra terminar, o Júnior Tapajós fala: preciso lembrar de vir mais vezes deixar amor aqui para contrabalancear os hates. Eu li esse comentário porque eu acho que isso vale pra tudo. A gente tem uma tendência maior a se mobilizar, a se mexer, a ir pro computador quando é pra xingar, quando é pra reclamar. A gente, às vezes, sabe, deixa de elogiar as pessoas, deixa de mandar um carinho. Eu não tô falando só em relação a mim, tô falando em relação à nossa família, aos nossos amigos. Então, você aproveita hoje, vai lá, manda uma mensagem carinhosa, faz um elogio nas redes sociais de uma pessoa que você gosta e não fala há muito tempo. Isso faz, inclusive, um bem a gente mesmo. Agora, eu me despeço de vocês. Pra quem não é membro, um beijo e até terça-feira. E pra quem é membro, a gente continua em seguida. Um beijo.